Fala aí, pessoal, meus alunos, pessoas que acessam. Vou aqui ensinar a fazer um cálculo prático de empolamento para a compactação do solo, tá? Por que é necessário isso? Se eu for fazer uma estrada, se eu for aumentar o nível de um terreno, eu preciso saber o quanto de solo eu preciso comprar, tá? Eu não posso comprar a mais e nem a menos, porque ambos vão me gerar prejuízo. Se eu for fazer um levantamento de um solo para compactar um terreno, elevar um nível, e eu orçar a menos e eu precisar comprar mais, eu não estou prevendo esse custo, né? Então, e se eu comprar a mais, eu estou gastando a mais. Então, de qualquer forma, eu estou gerando prejuízo. Correto é a gente saber como a gente vai fazer isso dentro da obra, né? Então, botando um exemplo aqui, imagina que uma obra você precisa elevar um nível de terreno. Para que isso seja necessário, e coloque um determinado tipo de solo. O levantamento das medidas, mais as alturas, no caso, as medidas do terreno mais a altura que eu preciso elevar, chegou a um volume de 60 metros cúbicos. Esses 60 metros cúbicos, pessoal, seria assim, sem considerar nada, né? Imagine que eu pegasse, né? Tem até um exemplo aqui, essa medida, eu vou cubar, pego essa altura, e essa medida, essa é a medida. Suponhamos que pegando todo, achando o volume disso aqui, daria 60 metros cúbicos, né? Porém, para solo, a gente sabe que não é bem assim, que solo não é água. Se fosse água, 60 metros cúbicos de água caberia aqui sem problema algum, né? A gente tem que considerar que o solo, quando a gente mexe nele, né, o empolamento, ele ganha volume, né? Ele ganha volume. Então, se eu tenho 60 metros cúbicos, quando eu for comprar esse solo, eu não vou comprar 60 metros cúbicos, porque na hora de compactar vai me faltar, né? Eu compro a mais. E quanto seria esse a mais? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Então, voltando para lá, né? Eu considerando VC volume de corte medido, o empolamento, né? Usando essa fórmula aqui, nesse caso a gente não precisa fazer a transformação do percentual, e o VSC, volume compactado, tá? Então, vamos considerar, né, um solo argiloso com empelamento de 1,4, né? Então ele tem um ganho de 40% aqui de solo e o empolamento compactado de 90%. Então eu perco 10% desse solo. Vamos ver rapidinho? Então assim, quando eu acho que o volume no corte, o volume já empolado, o volume da terra solta, né? Ele vai ser 60 vezes 1,4. Né? Então olha o quanto ele ganhou de volume. 84 metros, né? Uma diferença de 24 metros cúbicos aqui. É aquilo que eu falei, se eu tivesse que comprar o solo no corte, né? Quando eu fosse compactar ia dar menos. Por que que olha a terra solta? Porque quando eu compro no caminhão, eu compro ele terra solta. Eu não compro ele não vem cubadinho, ele não vem em blocos, né, para eu montar e encaixar, né? Ele vai vir solto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse volume da terra solta e vou usar o percentual de compactada, né? Porque eu não vou conseguir botar, né, esses 84 lá, porque sempre vai me faltar, vai me sobrar um pouquinho, tá? Como eu já falei em aulas anteriores, não aqui no YouTube, porém que quando eu faço uma escavação, né, vamos voltar aquela imagem lá, se eu tivesse que escavar isso aqui, tá? Só para ficar claro. Escavei, deu 60 metros cúbicos, né? Só que esses 60 metros cúbicos que eu retirei, né? Ele vai sair solto, né? Então a gente já fez a conta lá, deu 84. Se eu fosse retirar, beleza. Mas se eu for, por acaso, resolver fechar todo esse buraco novamente, né? Esse furo retangular que a gente fez, se eu tiver que fechá-lo, esses 84 que está solto, e no caso aqui em corte eram 60, eu não vou conseguir retornar para esse local, porque eu perco,
né? Porque esse solo foi sedimentado durante anos, anos e anos, né? Eu não vou conseguir a mesma sedimentação que foi feita pela natureza, né? Então eu tenho uma perda, né? Então eu sempre costumo falar, eu abro um buraco, se eu tiver que fechá-lo, o solo que eu coloquei ele não volta, nem eu querendo, né? Não adianta, ele não vai voltar, sempre vai sobrar um material. Então quanto de material vai sobrar? Então, nesse caso, para esse exemplo aqui, né, vai sobrar 10%. Então, quando eu for comprar o material, eu não vou comprar 84 metros cúbicos, eu vou comprar 75,6 metros cúbicos, né? Porque quando eu for compactar para preencher o espaço de 60, né, que eu foi no caso do exercício, eu vou ter que elevar o meu terreno, né, preencher esse espaço. Quando eu for compactar usando, né, como a norma fala, né, cada 20 centímetros você vai compactando, enfim, né, eu vou preencher esse espaço. Porém, quando eu terminar de compactar, né, esses 75 que eu comprei, eu não terei 60 metros compactados no local. Eu terei 54 metros. Ficou claro? Então, assim, a conta é mais ou menos essa, não tem mistério, tá? Compactação de solo, o quanto eu tenho que comprar, quanto eu preciso, então o raciocínio é esse. Beleza? Então, pessoal, vou deixar essa aula aí, né? E vou passar o exercício para vocês futuramente. Valeu, um forte abraço.